Por que Jesus Cristo é Deus? Você tem que começar para você entender, porque as pessoas ficam falando que a Igreja Católica criou lá, né? Tornou Jesus divino, fez Jesus Cristo tornar divino. Isso é mentira. A verdade é que quando você começa a entender acerca de Deus, aí você entende se Jesus Cristo é Deus ou não é Deus. Por que Jesus Cristo é Deus? Primeiro você tem que entender os nomes da divindade, os nomes de Deus. Você vai entender lá o nome Yod-Heh-Vav-Heh, o Iavé. Da onde que veio esse nome? Veio de Yavá, do aramaico. E o que é o Yavá? É o verbo ser. Yavá significa ser. Então, a palavra Yavá deu origem à palavra Yavé. A palavra Yavé, o que significa Yavé? Significa Ele é. Yavé significa Ele é. Os nomes de Deus são entre Yavé, Kyrios, Adonai. O que significa o Adonai? Significa Senhor. Senhor substituiu o tetragrama. Senhor se referindo a Deus, Senhor Deus. E só que a palavra Senhor, ela substituiu a palavra Yavé. Então aí você tem Adonai, que significa Senhor, você tem Kyrios, que significa Senhor, e você chama Jesus de Kyrios Jesus, que é Senhor Jesus. Então, se Jesus é o Kyrios, se Jesus é o Senhor, se Jesus é o Logos de João, Deus Criador dos céus e da terra, então Ele é Deus. Aqui você chega ao ponto de entender que Jesus Cristo não é o Filho do Criador, como fala lá em João 1. Para você sustentar teses, você vai ter que deixar de sustentar a Bíblia. E aí você escolhe, você segue a Bíblia ou as teses. Se você segue a Bíblia, então você não pode seguir todas as teses. Se você a tese que fala que Jesus Cristo é o Filho do Criador, e João 1 fala que Ele é o Criador, então você já entende que Ele é o Deus, que Jesus é Jeová, entendeu? E o nome Jeová é uma tradução errônea, errada, porque pegaram as letras, né, as letras do nome Adonai e jogaram no tetragrama. E aí para dar o nome Jeová, né? Yehová, né? No caso seria Yahová. O nome de Deus no hebraico é Yahová ou Yahuvá. O nome de Deus, a abreviação do nome de Deus é Iá. A abreviação do nome de Deus. O nome Yeh é eu serei no futuro. Yeh Asher Yeh significa eu serei o que serei. Só que tem algumas palavras que o escritor estava querendo escrever no presente. Só que não tinha como escrever no presente no hebraico, porque o hebraico é limitado. E aí, quando ele escreveu Yeh Asher Yeh, ele estava escrevendo eu sou o que sou. O nome de Deus sempre está em um verbo ser. Então, quando se fala Yeh Asher Yeh, que é o nome de Deus, né? Yeh Asher Yeh, está falando eu serei o que eu serei. Outro nome de Deus, Anihu. O que significa Anihu? Anihu significa ele. Não, eu sou ele. Então você tem o nome Yavá, que é simplesmente ser, né? É o verbo ser. Você tem o nome Yavé, que significa ele é. Você tem o nome Yeh, que significa eu sou, né?
Você tem o nome Aniru, que significa eu sou ele. Todos os nomes de Deus são atributos. Se você tentar procurar o nome de Deus, tem pessoa aí que está achando que o nome de Deus é Yahweh. É atributo de Deus. Todos os nomes de Deus são atributos de Deus. Se você pega, por exemplo, Yahweh, Deus fala que ele é o alfa e o ômega. Então você tem aqui o primeiro Yahvé. Ele é o alfa e o ômega. Pode ser usado? Pode também. Com qual prova? Não tem prova. Não é o nome hebraico, é o nome grego. No hebraico é Yahu. A contestação dos judeus está aqui. Como que você vai chamar Deus de um nome grego se a Taná está em hebraico e fala Yahu, né? Então, Deus é o verbo ser. Quando você entender que Deus é o verbo ser, aí você entendeu que Deus é o eu sou, que Ele é o Ele é, que Ele é o verbo ser, que Ele é aquele verbo que não está porque Ele é uma causa não causada. Quando você entender isso, aí você entendeu que Jesus Cristo é Deus. Quando você entende os nomes de Deus, você entende que Jesus é Deus.